sempre falo pro pessoal, até o pessoal ali, vamos compor, né, gurizada? Eu sempre falo pra vocês, acho que é importante compor em português, cara, compor aqui, mostrar o que tem a dizer, né? Exatamente, porque, pô, bicho, eu vou comprar você. Claro. Teu clone não me interessa, tá? Eu quero saber o que você tem para dizer. Né? E é muito importante vocês lembrarem que o último grande fenômeno popular que foi com uma música que nos interessava, né, foi dado com rock and roll brasileiro em cima de letra. Barão, pô, o Frejá é meu irmão, cara, puta amigo, querido. Quando o Barão começou, eles não sabiam tocar. Sim. Tá? Mesmo caso do Legião Urbana. Legião Urbana não sabiam tocar. Tá? O Paralamas tocava um pouquinho melhor. Quem tocava pop, tocava muita guitarra e tinha uma banda da pesada era o Lulu. O Lulu já tocava muita guitarra porque o Lulu vem de uma história de 30 anos tocando com Vimana e tudo mais tal. E a banda que ia pra estrada era ele e o Serginho Della Mônica, que tocou com a Rita no Entradas e Bandeiras, e o Liminha. Então esses caras, você ia assistir, você saía de lá com a sensação que era um puta show. O Rádio Táxi era uma puta banda. Puta banda. Era uma banda preferida minha, Rádio Táxi. Então você vai ficar feliz. Eu tive com o Gel e o Lícer terça-feira passada. Nós tocamos junto na Rita. Né? E a gente tem essa coisa de família. Né? Quando o Rádio Táxi estourou, eu fui tour manager do Rádio Táxi. Eu viajei com eles o Brasil inteiro, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil, não sabia direito o que estava acontecendo. E dada a minha ligação com o Lee e depois com o Vander e o Gel, eu virei parceiro deles, compus muita coisa para eles e tal, em letra. Né? Normalmente o Lee ligava 3 horas da manhã e falava assim, nós estamos perdidos no estúdio, tá faltando um verso, a gente não sabe o que fazer. Eu pegava o carro e ia para lá e fizemos um monte de coisa junto e tal. E é possível que a gente venha gravar alguma coisa, os três, porque o Lee compõe muito fácil. O Gel produz isso, a maneira com que o Lee compõe muito bem. E talvez a gente venha fazer um disco de rock sem nenhuma ambição pop. No Rádio Táxi faz pop, eu faço blues, mas a gente montar alguma coisa que seja rock como a gente cresceu ouvindo. Último CDzinho, Live em Poa, né? Esse é o Live em Poa. Esse disco tem a ver com uma perspectiva e a visão do mercado, o mercado do grande investidor do blues no Brasil, que quando recebemos a incumbência de montar um festival de grande porte para substituir o Nato Blues, foi feito um levantamento de onde o festival deveria acontecer. E a multinacional que bancou, após os estudos, chegou à conclusão de que o festival teria que ser em Porto Alegre. Então, a primeira edição teve o Flávio Guimarães, o Nuno Mindeles, teve um guitarrista argentino, o Botafogo. E eu só fiquei sabendo do festival porque as pessoas que produziram esse ano eram amigos meus, foi um teste. No ano seguinte, o festival ganhou um aumento de verba e virou o Nato Blues Festival. E durante 3 anos eu fiz a direção artística para o Toy Lima, em parceria com a Regina Coria, que fazia a direção executiva. E nós conseguimos montar aqui, assim, a nata do que existia de blues, que fosse possível de trazer para o Brasil. Nós trouxemos Carey Bell, nós trouxemos a Big Time Sarah, trouxemos o Kenny Neal, John Hammond, Coco Montoya. E a cada ano o festival foi ficando mais interessante. Lucky Peterson, Deborah Coleman, Flávio Guimarães e Paulo Moura. Quer dizer, a partir do momento que você tem um evento que tem o Paulo Moura, o evento já virou de uma outra proporção, porque a gente está falando do suprassumo da genialidade do instrumentista brasileiro. Paulo Moura poderia tocar com a Sinfônica de Boston, Mozart com a mesma eloquência com que ele tocou blues com Flávio Guimarães nesse show, né? Nelson Faria de guitarra. Então, foi um show espetacular. E um dos primeiros contatos que a gente fez foi com o Rupert Sumlin, que é justamente o guitarrista que toca no primeiro disco de blues que eu tive. E dentro da posição de músico, de diretor musical, eu perguntei para o Otói, eu falei assim, eu vou poder tocar no festival ou não? Não que eu queira. Eu acho que quem produz não deve tocar. Eu falei assim, só se você achar alguma coisa assim que seja tão importante que você queira meter a mão, aí você está liberado. Eu falei assim, então eu quero acompanhar o Rupert Sumlin porque ele é meu ídolo. Eu falei
falei, eu vou, é legal, porque aí você fica com registro, porque eu vou gravar em 48 canais e vou filmar isso. E me deu nas fitas. E a gente acabou de lançar o disco justamente do show, no Pinhão. É um único show com um único ensaio. O segundo dia em Curitiba foi legal, mas não tem nem comparação. Nesse disco tem a participação do Coco Montoya, da Big Time Sarah. E para minha tristeza, o Solon não está nesse disco porque ele entrou no palco na hora da troca de fita, cara. Então pega só um pedaço da faixa dele tocando, não aparece ele tocando inteiro. Então o disco tem agradecimentos a ele, mas ele não toca, né? E é muito legal, né? Você poder tocar com o teu ídolo e tudo mais, tal. Foi uma coisa muito emocionante. E como eu sou um virginiano com ascendente em virgem, eu demorei 10 anos para lançar esse disco, porque eu ouvi o disco, só ouvia defeito. Eu tive que me desprender de quem eu era, do que eu tinha feito, porque existe um lado que muito pouca gente sabe. Quando eu toquei esse disco, a minha voz some na terceira ou quarta música porque eu estou muito emocionado. Porque uma coisa é passar o som com o cara tocando a guitarrinha na passagem de som. E a outra é a hora que ele começa a tocar e parece que tem um furacão no palco. Você sabe de onde o Hendrix tomou toda aquela violência musical. E na mesma época eu estava compondo e gravando o Banzo, que é o meu disco mais experimental, o disco que eu mais gosto, que eu fiz até hoje. E no Banzo tem toda uma preparação, tem todo um contexto, tem harmonias que são complicadas, são coisas assim que foram muito pensadas, muito intelectualizadas, ao contrário de tudo que o André Midani pediu, né? O blues da cintura para baixo, porra nenhuma, né? Foi todo... Blues eclético. Não, foi uma mistura, é como se eu fosse um músico africano tocando música brasileira. É um disco que eu gosto muito, mas o contexto é outro, né? Ele fica completamente diferente. E eu demorei 10 anos para aceitar o fato de que naquele dia eu estava tocando desse jeito. E que eu sei que eu podia tocar 30 vezes melhor, mas eu não ia deixar de lançar esse trabalho, porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que aprecia, e porque tem uma coisa engraçada, né? Meu filho mais velho que está ali, o Dani, foi a primeira viagem de avião dele para fora de São Paulo. E quando ele chegou em Porto Alegre, ele chegou 4 horas depois de mim, que já estava com o Hilbert. O Hilbert adotou ele como neto. Todo o tempo que a gente ficou em Porto Alegre, o Hilbert empurrava ele no carrinho de bebê, ou ele pegava ele no colo. E inúmeras vezes depois de ter gravado o disco, a gente se falava muito por telefone, ele ligava para mim e ele nunca esqueceu o nome do Daniel, né? E uma vez ele ligou para mim do carro do Keith Richards. Ele tinha sofrido uma cirurgia no pulmão e ele perdeu um pulmão por câncer. Ele gravou o disco já bastante doente. Perdeu o pulmão, uma cirurgia bancada pelo Levon Helm do The Band. E quando ele ficou bom, ele ligou para mim. Eu estava no celular, vi um número estranho, né? Assim, não identificava, era ele. Comecei a conversar com ele. Falei, onde você está? Ele falou assim, eu estou indo tocar. Eu falei, pô, que bom, estou feliz de saber que você vai tocar. E você? Eu falei, estou lançando aquele disco que eu te falei. Vou te mandar ele semana que vem. Manda, estou louco para ouvir, né? Manda 2 que eu vou dar para um amigo meu. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, você vai tocar onde? Ele falou, eu vou tocar no Garden. Eu falei, onde é o Garden? Porque ele mora perto de Chicago, mas não mora em Chicago, né? Connecticut. Eu falei, onde é o Garden? Madison Square Garden. I'm playing with the Stones. I'm actually on Keith's car. I want to talk to Keith. Eu falei, no, send my love. E aí ele virou para o Keith e falou assim, é meu filho brasileiro. Você precisa conhecer meu neto, Keith. Ele é demais. Esses caras são demais. Você precisa conhecer. Ele vai me mandar o disco novo. Eu pedi para ele mandar mais um para eu dar para você. Você está ouvindo isso no telefone? É tão surreal. É muito surreal. E aí ele morreu dia 16 de dezembro. E a gente já estava em negociação de fazer. A ideia era lançar o disco e trazer ele para mais uma turnê, né? Mas não era para ser. Vai ficar sempre só com essa primeira impressão, né? Do velho tocando. E, cara, ele é meu ídolo, né? Fala um pedacinho de uma que tá aqui, André. Vamos lá. Vamos tocar direito, porque quando você estava falando, eu estava tocando ela no começo do programa.
summer day she went away. She don't let me down here to stay. Now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm seated on top of the world. Walk through the summer, I walk through the fall. Had just spent Christmas in my overalls. Now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. I went through the station, had to catch me a freight train. Gonna leave this town, walked on, got hard. Now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world.